E agora a gente vai entender a eletrosfera. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um átomo é eletricamente neutro. O que é que isso significa? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu vou aqui, ó, o átomo tem 3 prótons, 3 elétrons, e a quantidade de nêutrons é que vai variar. Se eu vou lá na tabela periódica e vejo aqui que o número atômico aqui do nitrogênio ou do hidrogênio é 1, isso significa que ele tem um próton e um elétron. Se eu quero olhar de outros átomos, também vou ter a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Isso vai ajudar bastante a gente, beleza? Então vamos mais. Divisão da eletrosfera. A eletrosfera é a região externa do átomo. Nós já falamos disso. E ela vai estar dividida em níveis de energia. E esses níveis de energia estarão divididos em subníveis de energia. E esses subníveis de energia estarão divididos em orbitais. E dentro desses orbitais é que vamos encontrar aí, provavelmente vamos encontrar os elétrons. Então, a gente pode fazer essa divisão de níveis, subníveis, orbitais e aí encontrar o elétron. Beleza? Para isso, a gente vai usar, para localizar o elétron, nós vamos utilizar os números quânticos. Oh my God, que coisa complexa. Calma, relaxe que eu vou explicar item por item. Os números quânticos servem para localizar cada elétron na eletrosfera, nos níveis, subníveis e orbital. E como o elétron está. São 4 números quânticos. O número quântico principal, ele vai indicar o nível que o elétron está. É algo mais abrangente. O número quântico, que é representado aqui pela letra N, ó. Então vai ter um número para indicar qual é o nível que o átomo, o elétron que eu estou falando está. O número quântico secundário vai indicar o subnível que o elétron está. Ok? O número quântico magnético vai indicar o orbital que o elétron está, representado pela letra Ml. E o número quântico spin, ele vai indicar a rotação do elétron. Como é que o elétron está girando? Para a direita ou para a esquerda? Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos lá. 2 elétrons, eles não podem ter os 4 números quânticos iguais no mesmo átomo. 2 elétrons do mesmo átomo não podem ter os 4 números quânticos iguais, porque senão eles estarão no mesmo lugar. Então, não podem. Eles não podem estar ocupando o mesmo lugar. Beleza? Então, vamos mais. Começando aqui pelos níveis eletrônicos. São 7 níveis eletrônicos. A gente vê aqui as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada dessa é um nível eletrônico. Beleza? Tem uma quantidade de energia aí em cada camada dessa. E a gente pode distribuir os elétrons nessas camadas. O número quântico principal, N, vai de 1 até 7 e vai indicar aí o nível que está. Vamos dizer que eu quero falar de um elétron que está aqui na camada K, que é o nível 1. Então, o número quântico principal, N, vai ser 1. Se eu estiver falando de um elétron que esteja aqui na camada Q, ó, na última, que é o nível 7, então N vai ser igual a 7. Ok? Então vai depender de que elétron eu estou falando, de onde é que ele está. Nem sempre vai ter elétron no nível 7, nem no nível 6, vai depender do átomo. E nós vamos ver isso agora. Cada nível, cada camada, nível e camada são sinônimos, tem uma quantidade máxima de elétrons. Talvez você já tenha visto isso. Camada K cabe no máximo 2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Essas são as quantidades máximas de elétrons em cada camada. Por exemplo, se eu tenho aqui o átomo de sódio, Na, número atômico 11, tem 11 prótons e 11 elétrons. Quem é que eu vou distribuir na eletrosfera? Os elétrons. Então, na camada K, quantos elétrons cabem? Cabem 2. Eu tinha 11, coloquei 2 aqui na camada K. Vou até desenhar para você. 1, 2.
Na camada L, cabem 8. Eu tinha 11, gastei 2, sobraram 9. Boto os 8 na camada L. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botei os 8 na camada L. Beleza? Agora, na camada M, cabem 18. Observa aqui, cabe 18. Cabem 18. Mas eu só tenho 1. Porque eu já gastei, dos 11, já gastei 8. Já distribuí 10, né? Dos 11, eu já distribuí 10. Sobrou 1. Este 1 vai para a camada M. Então, aqui, camada M, eu vou botar 1 elétron. E assim foi distribuído os elétrons nas camadas. Ok? Se eu estiver falando da camada 1, N igual a 1. Camada K, N igual a 1. Camada L, N igual a 2. Camada M, N igual a 3. E assim por diante. Beleza? Bom, essa quantidade de camadas vai indicar aí o período que o elemento químico está na tabela periódica. Como esse átomo de sódio aí tem 3 camadas, ó, tem elétrons aqui na camada 1, camada K, camada L, camada M, 3 camadas, ele vai estar no terceiro período da tabela periódica. Se ele não tiver, vou fechar a aula, vou parar por aqui. Vamos lá? Olha o sódio, período 1, período 2, período 3. Olha onde ele está aqui, número atômico 11. Ó. Então, o sódio está certinho aí no lugar que devia estar. Vamos ver mais exemplos? Vou pegar agora o exemplo aqui do lítio. Olha o lítio. Número atômico 3. Só tem 3 elétrons o bichinho. Então, você vai botar na camada K 2 e só sobrou 1 para a camada L. Tem 2 níveis, está no segundo período da tabela periódica. Aí você pega a sua tabela e vai olhar onde é que está o lítio. Olha aí no segundo período que ele está, abaixo do hidrogênio. Beleza? Oxigênio tem 8 elétrons. Camada K eu boto 2, L coloco 6. Acabou. Só tem 2 períodos, também está, ou 2 níveis, também está no segundo período. Agora vamos para outro exemplo. Enxofre, número atômico 16. Camada K eu coloco 2, camada L eu coloco 8, sobrou 6 para a camada M. Ok? Está no terceiro período. Tem 3 camadas, está no terceiro período. Alumínio, número atômico 13. Camada K, coloco 2, L 8, M 3. 8, só tinha 3 para botar, M 3. O alumínio está na família, ou no período 3. Ok? Terceiro período. Agora, cuidado com essa regrinha. A última camada a receber elétrons nunca pode exceder o limite de 8 elétrons. Ó, olha o cálcio. Camada K, 2. Camada L, 8. Já gastamos 10. Para 20, faltam 10. A camada M cabem 18. Então, na teoria, você veria aqui e colocaria ó, M igual a 10. Mas se você fizer isso, você vai quebrar essa regrinha aqui, que é que não pode ter mais de 8 elétrons na última camada. Então, o que é que eu faço, professor? Eu vou colocar 8. M igual a 8. E o que sobrar eu boto na próxima camada. N igual a 2. Ok? Vamos voltar? Recapitular? Aqui, ó. Coloquei K2, L8. No M cabem 18. E ainda estão me sobrando 10 elétrons aqui. Então, meu desejo é colocar M igual a 10. Só que quando eu coloco M igual a 10, eu estou quebrando essa regrinha aqui, ó. Que não pode ter mais de 8 elétrons na última camada. Então, eu não posso colocar M igual a 10. Em vez de colocar M igual a 10, eu coloco M igual a 8, que é o máximo que pode, e o que sobrar vai para a próxima camada, N igual a 2. Ok? É assim que você vai fazer. Vamos mais? Então, como tem 4 níveis, quarto período. O raio atômico de um átomo é bem tranquilo de entender. Tem a ver com essa quantidade de níveis eletrônicos. Você vai lá na tabela periódica e sabe qual é o raio maior e qual é o raio menor, só olhando a quantidade de períodos, quando os elementos estão em períodos diferentes.
Então, o raio atômico é a medida do tamanho do átomo. Medida da distância do núcleo até a última elétron lá da eletrosfera. E quanto mais níveis eletrônicos tem o átomo, maior o raio. Olha aqui, esse átomo tem 2 níveis, esse átomo tem 3 níveis. O átomo que tem 3 níveis, ele tem um tamanho maior. Ok? Agora, se a gente olhar isso na tabela periódica, como é que a gente sabe? Bom, a gente já aprendeu, fez. A gente já aprendeu aqui que quando um átomo tem um nível eletrônico, ele está no período 1. Quando tem 2 níveis, está no período 2. 3 no 3, 4 no 4, 5 no 5, 6 níveis no 6º período e 7 níveis no 7º período. Então, à medida que vai descendo, vai aumentando o número de níveis. Vai descendo na tabela periódica e aumentando o número de níveis. O que aqui se indica que o tamanho do átomo vai aumentando, porque vai aumentando o número de níveis. Sacou? Aí sim. Aí eu sei que sacou. Vamos mais. Agora, ó. Se 2 átomos têm a mesma quantidade de níveis, o que tiver maior número de prótons, tiver mais prótons, maior número atômico, terá menor raio, pois quanto mais prótons, maior a atração com os elétrons. O que isso quer dizer? Se 2 átomos têm a mesma quantidade de níveis, ou seja, estão no mesmo período, ok? Se os 2 átomos estão no mesmo período, aquele que tiver menor número de prótons, os elétrons ficarão mais livres, ficarão mais distantes do núcleo. E aqueles que têm maior número de prótons, têm mais prótons, os elétrons estão mais próximos do núcleo. O raio é menor. Ou seja, mais prótons, raio menor. Menos prótons, raio maior. Beleza? Isso quando a gente analisa 2 átomos no mesmo período. Vamos mais. Então vamos analisar aqui. Sei lá. Analisar aqui lítio e berílio. Lítio e berílio. Comparando esses dois aqui. Se a gente compara esses dois, eles estão no mesmo período, têm a mesma quantidade de níveis. Então, como eles têm a mesma quantidade de níveis eletrônicos, o que vai diferenciar é o número atômico. Como o número de prótons, né? Como o berílio tem mais prótons, esses prótons puxam os elétrons com mais intensidade para próximo do núcleo, deixando o átomo menor. Então, no caso, o berílio tem um raio menor do que o lítio, porque o lítio tem menos prótons e os elétrons ficam mais livres. Ok? Essa aí a explicação. Vamos a uma questão. Faça aí para ver se vocês acertam. Consulte a tabela periódica e responda qual dos elementos entre os pares possui maior raio. K ou K? Aí aqui, anda. K ou K, né? K ou Ca, né? Cálcio ou potássio? Qual desses dois tem maior raio? Vamos na tabela periódica. Vocês já responderam, né? Olha aqui na tabela periódica e veja que potássio, que é o K, e o cálcio, que é o Ca, estão no mesmo período. Se eles estão no mesmo período, o que vai diferenciar não é a quantidade de níveis eletrônicos, porque os dois têm 4 níveis eletrônicos. É o número de prótons. Como o potássio tem menor número de prótons, os elétrons ficam mais livres. Se os elétrons ficam mais livres, o raio é maior. Então, o raio atômico do potássio é maior do que o do cálcio. O cálcio tem mais prótons, puxa mais os elétrons. Às vezes isso é difícil de vocês entenderem. Eu entendo que vocês às vezes têm dificuldade, mas pensem direitinho. Maior quantidade de prótons, maior atração, puxa mais os elétrons, o raio fica menorzinho. Beleza? Então, analisando aqui, fica esse negócio aqui. Analisando aqui, K, potássio e cálcio estão no mesmo período, logo possuem a mesma quantidade de níveis eletrônicos.
como o potássio tem menos prótons, o raio é maior. Tem menos prótons, os elétrons estão mais livres, o tamanho do átomo cresce. Agora, entre oxigênio e enxofre. Vamos analisar? Olha eles aqui. Oxigênio e enxofre estão no mesmo grupo. Quantidade de níveis eletrônicos é diferente. O oxigênio está no grupo 2, ou no período 2, e o enxofre no período 3. O enxofre tem 3 níveis e o oxigênio só tem 2. O enxofre tem um nível a mais do que o oxigênio, então ele tem um raio maior. Então vamos aqui fazer as nossas anotações, que o oxigênio está no segundo período e o enxofre está no terceiro período. Então o enxofre tem um nível a mais que o oxigênio, por isso o raio do enxofre é um raio maior. É muito fácil, não é muito tranquilo, né? Tenho certeza que vocês estão acertando tudo, deixando nada. Subníveis eletrônicos. Bom, temos os níveis. Os níveis serviram para a gente identificar ali na tabela periódica o raio atômico, o tamanho dos átomos. E agora vamos entender os subníveis. Ok? Os níveis são divididos em 4 subníveis eletrônicos. Cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons, assim como os níveis, né? São esses aqui os subníveis: S, P, D e F. O S cabe no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Esses são os 4 subníveis que nós vamos estudar aqui, ok? Bom, observe aqui o seguinte: existem os níveis e dentro dos níveis existem os subníveis. Vamos precisar completar a quantidade de elétrons, quantidade máxima de elétrons no nível, com os elétrons que estão nos subníveis. Rapaz, estou batendo aqui toda hora. Com os elétrons que estão aqui nos subníveis. No nível 1, na camada K, lembra quantos elétrons precisava ou podia colocar? Na camada K cabem no máximo 2 elétrons. Então eu só vou precisar aqui, ó, do subnível S, porque S já completa a quantidade máxima de elétrons que eu preciso. Então no nível 1 cabe 2 elétrons, eu só vou precisar de 1, esse 1 indica o nível, S, que é o subnível, e 2, que é a quantidade de elétrons. Veja aqui, 1s2 já atingiu aqui a quantidade de elétrons na camada. Vamos mais. No nível 2, que é a camada M, ou a camada L, cabem 8 elétrons. Se cabem 8 elétrons, quais são os subníveis que eu vou precisar? Sempre começa pelo S, que tem 2, depois o P, 2 mais 6, 8. Então, no nível 2, eu vou precisar, ó, do subnível S e do P. 2 mais 6 dá 8, ok? 2 mais 6 dá 8. Professor, e esse número na frente? O que é isso? Esse número na frente está indicando o nível que esses subníveis estão. Então, o subnível S2 aqui está no nível 2, 2S2. O nível é 2, o subnível é o S, ok? Vamos mais. Então, você já entendeu, né? A quantidade de elétrons aqui, ó, nos subníveis tem que ser a soma da quantidade de elétrons nos subníveis, tem que ser igual à quantidade de elétrons no nível. Então, agora você já vai saber montar toda a sequência. Na camada M, são 18 elétrons. Então, nós vamos precisar de 2, do S, que tem 2, do P, que tem 6, 2 mais 6, 8, e do D, que tem 10. 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Ok? 18 elétrons. Do nível 4,
eu vou precisar do... São 32 elétrons, então vou precisar 4s2, P6 dá 8, D10 dá 18, F14 dá 32. Preenchi os 32 elétrons. No nível 4, por isso que tem 4 na frente de todo mundo aqui, ó. Tá ok? Nível 5 também é 32, vai ser a mesma coisa, só que com 5 na frente de todo mundo. Nível 6 são 18 elétrons, então vou precisar do S2, do P6 e do D10, ok? E o 6 na frente de todo mundo porque está no nível 6. E aí agora você já sabe o nível 7, né? São 8 elétrons. Você vai precisar do subnível S2 e do P6. S2 e P6, ok? Tranquilo? De boas? É isso aí. Bom, a soma dos elétrons dos subníveis é igual à quantidade de elétrons no nível. Isso vocês já viram. Mas como eu represento? Lembra que são 4 números quânticos? São números mesmo, que vão indicar aí o nível e o subnível. O nível, o primeiro número quântico que a gente viu foi indicando o nível, que é a letra N, né? Que vai de 1 até 7. Agora, o subnível que o elétron está, ele é indicado pelo número quântico secundário, que foi dado aqui, ó, ao subnível S, o valor 0. S é igual a 0, P é igual a 1, D é igual a 2 e F é igual a 3. O número quântico secundário é representado pela letra L. Como é que eu posso indicar aí? Vamos pegar aqui. Olha esse 1s2. Qual o nível que esses elétrons estão? Eles estão no nível 1. Esse número da frente indica o nível. Qual o subnível que ele está? Subnível S. O subnível S é indicado por que letra? Ou por que número? S é igual a 0. Então, nesse caso, ó, eu posso dizer aqui o número quântico principal, que é referente ao nível, e o secundário, que é referente ao subnível. Número quântico principal, N igual a 1, e L igual a 0. Por que L igual a 0? Porque o subnível é S, e S é igual a 0. Ok? Não confundir o número que representa cada subnível com a quantidade máxima de elétrons no subnível. A quantidade máxima de elétrons do S é 2, mas o número que representa o subnível S, do número quântico secundário, é o número 0, ok? Se eu não entendi ainda, vou pegar outro exemplo. Olha aqui, 7p6. 7p6. Esses 6 elétrons aqui estão em que níveis? Em que nível? Nível 7. Esse número aqui indica o nível. E qual é o orbital, ou qual é o subnível que esses elétrons estão? Subnível P. O subnível P vale quanto? Qual é o número quântico referente ao subnível P? P é igual a 1. Então, L, que é o número quântico secundário, é igual a 1. Ok? Ok? Vou dar uma colher de chá para vocês. Fazer mais um exemplo. Vou pegar aqui 4F14. Qual o nível que esses elétrons estão? No nível 4. Ok? Esse número aqui da frente indica o nível. Qual o subnível? Número quântico secundário L igual a, como é F, F é 3. Ok? F3. Então, nível 4, subnível F, que é representado pelo número 3. Agora, vamos aprender a fazer a distribuição eletrônica com esses subníveis, que é bem tranquilo também. Nós já podemos... não vou nem escrever aqui, passar o slide, eu vou só escrever aqui para vocês verem. Montar o diagrama aqui. Vou montar o diagrama sem precisar olhar nada. Nós sabemos que a camada K cabe em 2 elétrons. Como é que eu monto esse diagrama? Então, a camada K é o primeiro nível, né? Então, vai ser 1
S2. Camada L, que aqui 2 é porque a camada K cabem 2 elétrons. Na camada L, cabem 8. Quais são os subníveis que eu vou precisar? Aí agora eu vou para o nível 2, vai ser S2 e P6. Epa! 2S2, como está no nível 2, vai ser 2P6. Agora vamos para a camada M. Cabem 18 elétrons. Então vai ser 3S2, 3P6, 2 mais 6 dá 8, 3D10. Ok? Na camada N, cabem 32. Então, agora eu vou para o nível 4. 4S2, 2 já foi. 4P6, deu 8. 4D10, deu 18. E 4F14, deu 32. Na camada KLMNO, também cabem 32. Só que agora eu estou no quinto nível, então vai ser 4S2, ou 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Na camada P, são 18. Então, só vou precisar do 6S2, 6 por causa do nível, 6P6, 6D10. E na camada Q, cabem 8, 7S2, 7P6. Assim que você monta o diagrama. Viu como é tranquilo? É só pegar as quantidades de elétrons da camada e ver quantos subníveis eu vou precisar para atingir aquela quantidade de elétrons da camada do nível eletrônico. E botando 1, 2, 3, 4 até o 7. Beleza? Eu vou apagar aqui, que eu tenho aqui já organizadinho. Agora é só traçar linhas diagonais. Por que, professor, vai traçar essas linhas diagonais? Porque ó, se a gente seguir a ordem horizontal, a gente vai ter uma ordem geométrica. Mas na maioria das vezes a gente vai precisar de uma ordem energética. Ok? Aí só traçar as linhas diagonais e seguir essa sequência. Quando a gente segue essa sequência, a gente vai ter a distribuição eletrônica dos elétrons, dos níveis e subníveis, em ordem crescente de energia, do menos energético para o mais energético. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha o sódio, Na, número atômico 11. Como vai ser essa distribuição? Começa aqui pelo 1S2. Depois, acabou a seta, vai lá para cima. 2S2. Acabou a seta, vai lá para cima. 2P6. Nós tínhamos 11, já distribuímos 2, 4, 10. Só falta 1. Termina aqui em 3S. É 3S2, mas a gente vai colocar 3S1. Ok? Mais um exemplo. Cloro. Cloro vai ter a número atômico 17. Então, vamos ter aí 1S2, 2S2, 2PC na mesma sequência. 3S2, mesma sequência. Aí depois de 3S2, acabou a setinha aqui. 3P6. Ok? 3P6. Mas aqui a gente vai botar 3P5, né? Porque já tinha gastado 2, 4, 10, 12 para 17. 3P5. Esses últimos subníveis sempre são os subníveis de maior energia, os mais energéticos. Vamos mais um exemplo? Ferro, número atômico 26. Bom, a gente já foi até o 17, né? Então,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois do 3p6, vem o 4s2, ó. E depois do 4s2, o 3 acabou aqui, sobe para cá. 3d10. Então, só que aqui a gente já gastou 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26 só falta 6. 3d6. Acabou. Essa é a distribuição. E o último subnível é o mais energético. Aí, o último subnível vai indicar o grupo na tabela periódica. Então, só de olhar esses aqui, ó, a gente já pode saber qual é a localização desses átomos na tabela periódica. Vamos ver? Observa aí, ó. Quem está no grupo 1, termina em S1. Grupo 2, S2. Aí do grupo 3 ao 12, vai de D1 até D10. Ó. Tá vendo? D1 até D10. Depois, do grupo 13 ao 18, vai de P1 até P6. Com exceção aqui do hélio, porque o hélio, o número atômico dele, deixa eu botar aqui HE, o número atômico é 2, tem 2 prótons e 2 elétrons, a distribuição fica 1s2. Então ele termina em S2, porque ele só tem 2 elétrons. Olhando agora embaixo, F1, F2, F3, F4, F5 até F14, depois D1. Essa é a distribuição, esses são os últimos subníveis. Se eu vejo que um átomo terminou em S1, eu tenho certeza que ele está no grupo 1 da tabela periódica. Terminou em S2, se não for o hélio, está no grupo 2 da tabela periódica. E assim sucessivamente. Beleza? Olha aqui o exemplo. Sódio tem 11 elétrons. Está terminando aqui, ó, em 3s1. Esse 3 aqui indica o período. Esse 3 aqui porque é a camada mais externa. Indica o período. Tem aqui o nível 1, nível 2 e nível 3. Ele está no terceiro período. E o S1 vai indicar aqui o grupo. Está no grupo 1. Beleza? Mais um exemplo. Mais um exemplo aqui. O átomo de ferro. Sempre o maior número aqui vai indicar o período. Então, está no quarto período. E está terminando aqui em D6. Então, está nesse grupo aqui. Olha ele aqui, ó. Quarto período e no terminação D6. Beleza? Então, você pode localizar aí pela distribuição eletrônica o período que o átomo está, porque sempre o maior número aqui da frente vai indicar a última camada, né? Camada mais distante, o último nível, e esse último nível indica o período na tabela periódica. E pode identificar aqui no subnível mais energético qual é o grupo da tabela periódica que o elemento está localizado. Temos um exercício aqui. Nós já aprendemos a distribuição eletrônica do bário com Z igual a 56 na ordem crescente de energia. Nós já aprendemos aqui como é que faz o diagrama. Então, ó, diagramazinho montado, sempre na sequência, na diagonal, e aí a gente vai. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sempre chega em 4s2, já sei que tem 20. 3d10, 4p6, 5s2, que vai para 30, 36, 38. Depois, 4d10, 5p6, 38, 48, 54, com mais 2, 5s2, 6s2, 56.
essa é a ordem crescente de energia. Se a gente olhar aqui essa primeira, letra A, temos aqui o nível 1, nível 2, nível 3, ó, nível 4, nível 5, nível 6. Essa primeira está na ordem de geométrica, a ordem da posição. Primeiro nível 1, depois o 2, nível 3, nível 4 e assim sucessivamente. Mas aqui não. Aqui está na ordem crescente de energia, que é seguindo essa orientação de ir na diagonal. E é isso que a questão quer. Na ordem crescente de energia, a alternativa é a alternativa B. De beleza. Ok? Tranquilo, né? E o subnível mais energético é o subnível 6S2. Mais um aqui. O titânio, né? Qual é o subnível mais energético do titânio? É só pegar aqui, ó, número atômico 22, fazer a distribuição. 1s2, faz aqui o diagrama, né? Esse aqui vocês já aprenderam a fazer. Então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lembra quando chegar no 4s2 já deu 20? Para chegar em 22, 3D 10 não vai, né? 3D2. Pronto. Qual o subnível mais energético? Subnível aqui, 3D2. Alternativa correta, letra D. Beleza? Então agora a gente vai falar sobre orbitais. Bom, a gente falou sobre níveis, subníveis e agora vamos falar sobre orbitais. Os níveis estão divididos em subníveis e os subníveis estão divididos em orbitais. Beleza? Então, o orbital é a região onde é mais provável de você encontrar o elétron. E cada orbital vai caber no máximo 2 elétrons. Observe como é essa divisão. O subnível S tem no máximo 2 elétrons. Então, se cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, o subnível S será dividido em quantos orbitais? Em apenas um. Então, vamos botar aqui os subníveis todos, ó, SPDF, e o subnível S, a gente vai representar um orbital com esse quadrado. E esse subnível S vai ter um quadrado, porque cada quadradinho, cada orbital, cabe no máximo 2 elétrons. Beleza? Então, ó, um elétron é representado por uma meia seta e o outro elétron por outra seta. Ok? Um para cima e outro para baixo. Esse elétron a gente nunca pode colocar os dois para cima nem os dois para baixo. Tem que ser um para cima e o outro para baixo. Porque os elétrons estão girando para lados opostos. Por isso que eles conseguem ficar no mesmo orbital. Porque se eles estivessem girando para o mesmo lado, os dois com carga negativa, eles não conseguiriam ficar dentro do mesmo orbital. Beleza? Agora, ó, o subnível P tem 6 elétrons. Quantos orbitais a gente vai dividir? Em 3 orbitais, porque cada orbital cabe em 2 elétrons. Então, eu vou botar aqui, ó, 1, 1, 1. Primeiro preenche todos com 1 e depois volta preenchendo com mais 1, com a setinha para baixo. Todos para cima, depois volta para baixo. Já já mostro um detalhe disso, porque isso é importante. O D10, quantos orbitais são? 5 orbitais, porque cada orbital cabe 2 elétrons. Então vai, ó, todos para cima, depois vem para baixo. Beleza? É a ordem correta de se distribuir os elétrons dentro dos orbitais. E o F14 precisa de quantos orbitais? Isso mesmo, garoto. 7 orbitais, ó. Preenche tudo para cima, depois tudo para baixo. A gente sabe que nem sempre todos os subníveis estão completos. Por isso a importância de preencher todos para cima, depois volta preenchendo com
a seta para baixo. Porque se eu tiver um subnível aqui, ó, por exemplo, 3D, 7. Como é que eu preencho? O D tem 5, o subnível D tem 5 orbitais, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que preencher todos para cima, todos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora os outros dois para baixo, 6, 7. Se eu colocasse de 2 em 2, olha como ficaria. Não ficaria da maneira correta. Se eu colocasse de 2 em 2, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocasse de 2 em 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu que esse orbital ficou sem preencher? Então, essa não é a forma correta de preencher. Você tem que preencher com todos para cima, depois volta com o que sobrou, colocando os elétrons para baixo. Beleza? Ok, mas como é que eu identifico aí, em que orbital o elétron está? A gente já sabe que nós podemos identificar o nível, o subnível com números, e agora o número quântico do orbital, que é chamado número quântico magnético. Olha como é que eu vou identificar. O orbital do meio sempre será 0. O S só tem 1, então o orbital do meio é 0. Então, esses elétrons estão aqui no orbital 0. O número quântico magnético, que representa o orbital, é o ml. E eu vou dizer o número que esses elétrons estão aqui. Número quântico magnético que esses elétrons estão. O número quântico magnético indica o orbital. Então, aqui o número é 0, ok? Esses dois elétrons estão no orbital 0. No orbital com o número quântico 0. Esse aqui no P, ó, P6, eu vou colocar o 0 no meio, para frente mais 1, para trás menos 1. E aí eu escolho qual elétron eu estou querendo me referir aí. Se eu quiser me referir, por exemplo, a esse elétron aqui que eu coloquei de verde, o número quântico magnético desse elétron, ml, é o número quântico que indica o orbital que ele está. Qual é o orbital que ele está? Mais 1. Ok? No D10, olha aí, no meio vai ser 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. E agora, se eu quiser identificar onde está esse elétron aqui que está em verde, ó. Então, vai ficar como? ml igual a menos 2, indicando que o elétron que eu estou tentando identificar está no orbital identificado pelo número quântico menos 2. E F14, se eu quiser, eu coloco aqui no meio 0, para frente mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. E aí, se eu quiser identificar esse elétron, por exemplo, eu vou dizer que o ml, número quântico magnético, é o menos 1, porque ele está aqui nesse orbital. Então, assim a gente identifica onde está o elétron, em qual orbital o elétron está. Beleza? Então, aqui, ó, o número quântico magnético, ml, indica o orbital que o elétron está. Beleza? E aí pode ir de menos 3, que é o máximo, ó, de menos 3 até mais 3. É o máximo que pode ocorrer. Tranquilo? De boas. Mas concorda comigo que aqui, se eu digo que o elétron aqui está no orbital 0, no caso desse primeiro aqui, ó, está no orbital 0, eu posso estar falando de um elétron ou de outro. E eu preciso identificar cada elétron. Cada elétron. De qual elétron eu estou falando? Aí é que vem o último número quântico,
aqui eu já falei, que é o número quântico spin, que fala da orientação, a rotação do elétron. Se um elétron está girando no sentido horário, o outro elétron vai estar girando no sentido anti-horário. Então, é dado dois números quânticos para esses elétrons. Ou ele é mais um meio, ou é menos um meio. E é comum essa conversão aqui, ó, de que para baixo, a setinha para baixo, é o mais um meio. E a setinha para cima, o menos um meio. É comum isso, mas em várias questões pode aparecer o contrário. Então, a questão é que vai definir qual é a situação que ele quer. Se para cima vai ser mais um meio ou para baixo vai ser menos um meio. O que importa é que se um elétron está para cima, ele vai ter um valor. Se o outro está para baixo, ele vai ter outro valor. Se um é mais um meio, menos um meio, o outro é mais um meio, ok? Porque vai dizer que a rotação está contrária, um girando para um lado, outro girando para o outro. De outra forma, os elétrons não conseguiriam ficar dentro do mesmo orbital, juntos. Eles não conseguiriam ficar juntos porque eles têm cargas negativas. Mas essa rotação contrária permite com que eles fiquem juntos no orbital. Beleza? Beleza. Então vamos identificar aqui os 4 números quânticos do elétron mais energético do sódio. Vou pegar aqui o sódio, sódio é Na, cujo número atômico é 11. A gente vai fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, opa, 3s1. Olha aqui que o 3s1 é o subnível mais energético, porque é o último. Logo, o elétron que está no subnível mais energético é esse aqui. E aqui a gente pode fazer já o orbital e colocar esse elétron. O número quântico principal indica o nível. O nível aqui é esse da frente. N é igual a 3, que é o nível. O número quântico secundário indica o subnível. O subnível S ele é representado pelo número 0. O S não, né? Na verdade, o subnível é representado pela letra L, que é o número quântico secundário, e o S, que é igual a 0. Lembra que S é 1, ou é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Esses são os números quânticos secundários que indicam cada subnível. Agora, o número quântico magnético, Ml, é igual, como aqui é um subnível S, só tem um orbital. Quando só tem um orbital, ele vai ser o 0. Ml igual a 0. Beleza? E o spin, se a gente adotar a conversão aqui, se ele está para cima, é menos 1/2. Mas aí dependeria da questão, ok? Menos 1/2. Tranquilo? Então, esses são os 4 números quânticos do elétron mais energético do sódio. Vamos a mais um exemplo, só para deixar mais claro para vocês. Vou pegar agora o alumínio. Vou pegar agora o alumínio, Al. O número atômico do alumínio é 13. Então, a distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Se eu quero saber os 4 números quânticos do elétron mais energético, eu vou pegar o último subnível, 3p1. Esse último subnível, a gente pode dividir ele nos 3 orbitais, já que o subnível P cabe até 6 elétrons. Eu vou colocar o elétron aqui para cima no primeiro orbital, ok? Agora, qual é o número quântico principal aí? O N, que indica o nível. Nível é o terceiro nível, esse elétron está no terceiro nível.
Qual o número quântico secundário, o L? Ele está no subnível P. Subnível P é o número 1. Qual o número quântico magnético, Ml? Ele está aqui, ó, 0, mais 1, menos 1. Ok? Então, o número quântico magnético aqui é o menos 1. É o orbital que o elétron está. E, por fim, qual é o spin? Se ele está para cima, se a gente usar aquela convenção, vai ser menos 1/2. Mas isso, como falei, pode variar de questão para questão. A questão geralmente avisa, beleza? Então, esses são os 4 números quânticos do elétron mais energético do átomo de alumínio.